Bom dia, queridos amigos, irmãos de jornada. Eis-nos aqui convidando a todos a refletir no Evangelho, a sentir as emanações amorosas que os benfeitores nos oferecem nesta manhã, procurando refletir na lição do Evangelho, porque essa lição é uma lição que nos remete a grandes reflexões. Nós vamos ler hoje Missão do Homem Inteligente na Terra. Não vos ensoberbeis do que sabeis, porquanto esse saber tem limites muito estreitos no mundo em que habitais. Suponhamos sejais sumidades em inteligência neste planeta. Nenhum direito tendes de envaidecer-vos. Se Deus, em seus desígnios, vos fez nascer num meio onde pudeste desenvolver a vossa inteligência, é que quer que a utilizeis para o bem de todos. É uma missão que vos dá. Portanto, pondo-vos nas mãos o instrumento que podeis desenvolver, por sua vez, a inteligência retardatária e conduzi-las a ele. A natureza do instrumento não está a indicar a que utilização deve prestar-se. A enxada que o jardineiro entrega a seu ajudante não mostra a este último que ele cumpre cavar a terra? Que diríeis se esse ajudante, em vez de trabalhar, erguesse a enxada para ferir o seu patrão? Diríeis que é horrível e que ele merece expulso? Pois bem, não se dá o mesmo com aquele que se serve da sua inteligência para destruir a ideia de Deus da providência entre seus irmãos? Não levanta ele contra o seu senhor a enxada que lhes foi confiada para rotear o terreno? Tem ele direito ao salário prometido? Não merece, ao contrário, ser expulso do jardim? Sê-lo-á, não duvideis, e atravessará existências miseráveis e cheias de humilhação, até que se curve diante daquele a quem tudo deve. A inteligência é rica de méritos para o futuro, mas sob a condição de ser bem empregada. Se todos os homens que a possuem dela se servisse de conformidade com a vontade de Deus, fácil seria para os espíritos a tarefa de fazer que a humanidade avance. Infelizmente, muitos se tornam instrumentos do orgulho e da perdição contra si mesmo. O homem abusa da inteligência como de todas as suas outras faculdades. E, no entanto, não lhe faltam ensinamentos que o advirtam de que uma poderosa mão pode retirar o que lhe concedeu. Ferdinando, Espírito Protetor, Bordeaux, 1862. Nós convidamos a todos para que possamos elevar os nossos pensamentos até Jesus, para que nós possamos, Mestre, sentirmos o amparo que a bondade excelsa do nosso Mestre tem a nos oferecer. Que saibamos, Senhor, fortalecer os nossos ideais no bem. Que possamos sentir dentro de nós o verdadeiro compromisso que nos eleva e que nos aproxima dos bons espíritos. Dai-nos, Jesus, o olhar firme e compassivo, para que nós possamos reconhecer qual é a nossa missão, qual é nosso compromisso
diante dessa causa tão sublime, que tem a missão de nos esclarecer e de nos amparar. Que esse amor de Jesus se estenda a todos os que sofrem, os que estão nos hospitais, nas cadeias, nos asilos, nos albergues, nos orfanatos. Todos são nossos irmãos, Jesus. Compadeça da condição de cada um. E que o vigor e a alegria da vida seja constante, motivando-nos a realizar outras construções. Que Jesus nos abençoe e que a paz augusta dos benfeitores se façam na intimidade de cada um de nós. Queridos irmãos, nós estamos falando da missão do homem inteligente na Terra. Missão está ligado ao compromisso. Missão é algo que nós trouxemos como um propósito a ser alcançado. É preciso que a gente compreenda que todos nós temos uma destinação. Todos nós estamos incumbidos de realizarmos, dentro daquilo que nos compete, a missão divina que proporciona dentro de nós a nossa elevação. Nós não temos direito de nos envaidecermos, porque muitas vezes nós não sabemos a força do amparo e os estímulos que a nossa inteligência também recebe. Somos um espírito dotado de pensamento, que é a fonte criadora de nossas ideias, é um movimento íntimo que avança e que traz a vontade para que ela possa se transformar junto ao pensamento numa força motriz. Pensamento e vontade para alcançar a consciência, que é o dever maior, nós precisamos passar pela inteligência. Mas aqui vem nos chamar a atenção para a missão do homem inteligente na Terra. De que isso aqui vai nos mostrar de que forma eu estou utilizando esta inteligência, sem que eu venha envaidecer-me das coisas que sou capaz de realizar. Nós sabemos que Deus nos deu a inteligência para que nós pudéssemos fazer o bem para todos. O homem inteligente é aquele que abraçou com a sua missão, que lhe foi dado, e que tem em suas mãos o instrumento valoroso que vem a convidá-lo a desenvolver, e que nós vamos ver que, por sua vez, nós encontramos também inteligências que são retardatárias. Não porque elas são menores, porque elas não tiveram os estímulos necessários para vivenciar determinadas oportunidades. Nós precisamos entender que quando Jesus disse que nós receberíamos sinais que nós deveríamos seguir, esses sinais seriam para os que crerem, e em seu nome expulsarão os demônios e falarão vossas novas línguas. É a palavra de Jesus dita, trazida por Marcos. Nós sabemos que as manifestações da vida, tanto quanto terrena e espiritual, têm fundamentos da revelação divina nos mais variados ciclos de fé. Nós percebemos, por essa inteligência, que o Espiritismo deixa de ser novidade para todos nós, mesmo que ele venha dos tempos
remotos para mostrar para todos nós o valor do progresso, da lei do progresso, do desenvolvimento moral que cada um de nós vamos desenvolver. Então, nós observamos que a enxada que o jardineiro entrega ao seu ajudante não mostra a este último que ele cumpre cavar a terra? Essa é uma pergunta que o Evangelho nos faz. Qual é a nossa enxada? A inteligência. Então, cabe a gente desenvolvê-la, não para cavar a terra, mas o solo dos corações, para que nós possamos sentir o valor do instrumento que Deus nos deu, para que ela seja bem aplicada. E que aquele pergunta: que diríeis se esse ajudante, em vez de trabalhar, erguesse a enxada para ferir o seu patrão? Diríeis que é horrível e que ele merece expulso. Nós perguntamos: será que esta resposta é a que nós desejaríamos para nós? Não se dá o mesmo com aquele que se serve de sua inteligência para destruir a ideia de Deus e da providência entre seus irmãos? Nós precisamos refletir bastante para saber o que é um ser inteligente. Quando nós falamos inteligente, nós estamos falando de um atributo que desenvolve, que toca a razão, que amplia a razão e que nos dá, muitas vezes, um sentido do nosso pensamento e uma direção que leva tudo aquilo que criamos, que pensamos, até a consciência. E aí Kardec nos faz a pergunta: diríeis que é horrível e que ele merece ser expulso? Pois bem, não se dá o mesmo com aquele que se serve de sua inteligência para destruir a ideia de Deus e da providência entre seus irmãos? Então, quantos irmãos nossos não são inteligentes porque nem acreditam em Deus? É uma inteligência unicamente intelectualista, forjada por conhecimentos mundanos, conhecimentos também materialistas do homem. E nós perguntamos: mas a inteligência do espírito, ela pode ser estudada com os olhos do homem ou com os olhos do espírito? Então é preciso que a gente possa entender também a pergunta que Ferdinando faz: não se levanta ele contra o seu senhor a enxada que lhe foi confiada para rotear o terreno? Então nós perguntamos: não levanta ele contra o senhor a enxada que foi convidado a rotear o terreno? Quantas vezes nós ainda não compreendemos que a inteligência é uma ferramenta da nossa evolução? E o que faço com ela? O que tenho feito com ele? Não, ele pergunta: tem ele direito ao salário prometido? Não merece, ao contrário, ser expulso do jardim? Sê-lo-á, não duvideis, e atravessará existências miseráveis e cheias de humilhação, até que se curve diante daquele a quem tudo deve. Este é o sentido maior que nós precisamos entender. Tudo o que nós precisamos, Deus nos ofereceu. Nós temos todos os atributos em expansão. Mas as decisões do pensamento é que infere o processo da nossa evolução. Então, quando nós carregamos dúvidas, quando nós espalhamos a humilhação por sermos mais inteligentes que o outro, e muitas vezes esse comentário se faz por ignorância,
porque nós não conhecemos verdadeiramente quem somos. Então, a inteligência é rica de méritos para o futuro, mas sob a condição de ser bem empregada. Eu posso ser uma pessoa extremamente inteligente e estudar, mais uma vez, como é que eu posso destruir o mundo, como foi a bomba de Hiroshima. Ora, meus irmãos, é preciso ser inteligente, com um pensamento lúcido e uma razão, para que nós alcancemos o discernimento. E o discernimento é um estado de maturidade que Emmanuel nos mostra, e André Luiz também, que o discernimento é o leme da razão. Então, quando eu não vivencio bem os atributos, eu não sou capaz de reconhecer qual é a missão minha em relação a esse atributo que vem com movimentos de ampliação, o que eu vou fazer, como fazer para colaborar com o outro. Se todos os homens que a possuem dela se servisse de conformidade com a vontade de Deus, fácil seria para os espíritos a tarefa de fazer que a humanidade avance. Isso é uma verdade. A inteligência é rica de méritos para o futuro, mas eu preciso saber como eu estou utilizando ela. De que forma, que ferramenta é esta que eu tenho, que recurso é esse? E que muitas vezes eu uso para o mal. E hoje nós estamos vendo isso. Crimes, roubos, assassinatos, tantas coisas, tudo usado por pessoas inteligentes, mas essa inteligência não é uma inteligência que nos eleva até Deus. Então, muitas vezes, ela tem sido instrumento do orgulho e da perdição contra nós mesmos, porque eu acho que tudo posso. Então, se acho tudo posso, então eu vou desenvolvê-la para o mal, para aquilo que me convém. O homem abusa da inteligência, como de todas as suas outras faculdades. E, no entanto, não lhes faltam ensinamentos que o advirtam de que uma poderosa mão pode retirar o que lhe concedeu. Ora, irmãos, Jesus nos disse a cada um segundo as suas obras. Que obra é esta que estou realizando e que amanhã eu posso responder porque eu não trouxe, eu não apliquei a missão do bem para auxiliar, para desenvolver a abnegação, para que eu possa compartilhar com a dor do outro. Sou inteligente? Sou. Mas o que tenho feito com ela para auxiliar o próximo? E essa pergunta fica para a reflexão de cada um de nós. O que você tem feito com a sua inteligência para auxiliar o seu irmão, o seu próximo? Deixe essa reflexão para que cada um pense na sua missão, na sua tarefa, no seu compromisso e na oportunidade que temos de dar expansão à nossa inteligência para o bem. Agradecemos a Jesus pela lucidez do Evangelho, que modifica a minha vida, modifica toda a minha forma de olhar para o outro. E em nome de Jesus é que nós pedimos que Ele nos sustente, nos ampare e nos dê força, para que nós possamos dia a dia reconhecer o valor de nossa missão. Queridos irmãos, amparados pela misericórdia de Deus, sentindo agasalhados por essas vibrações de amor, é que nós pedimos o passe, convidando a todos a elevar o seu pensamento até Jesus, para que os espíritos amigos possam retirar da natureza tudo aquilo que necessitamos e nos oferecer, Mestre.
que a nossa água seja fluidificada pelo amor dos nossos queridos benfeitores. Agradecido Jesus, nós te pedimos que nos dê força para observar melhor quem somos e como temos feito com esse atributo. E nesta manhã de luz e gloriosa, vem pedir a Eurípedes que nos agasalhe, levando aos corações de todos o amor e a caridade. Receba com carinho o abraço do Grupo Espírita Esperança e Caridade, Colégio Allan Kardec. Fique com Deus, que Jesus nos abençoe, que assim seja.